Glória a Deus. Que bom ter vocês aqui hoje. Prazer enorme, os nossos visitantes. Que bom tê-los aqui conosco. A você que nos visita nessa manhã, muito obrigado. Você que nos acompanha pela internet, que prazer ter vocês aqui. Quando Davi tangia a sua harpa, a Bíblia diz que o espírito imundo saía de Saul. No meio do louvor, no meio da adoração, querido, há um poder que é liberado da parte de Deus para curar, para libertar, para transformar vidas. Oh, aleluia! Pai, em nome de Jesus, nós oramos por aqueles que estejam sendo acometidos de enfermidade, de espírito de enfermidade. E nós cremos que seja assim na vida dessas pessoas. Libertação de todo espírito de enfermidade. Saia dessas vidas em nome de Jesus. Nós liberamos uma palavra sobre você, manhinha. Aí onde você está, irmã Lúcia. Recebe aí a cura no seu corpo físico, sobre a vida de Otacílio, sobre a vida de Dani, sobre a vida de Mica, em nome de Jesus, sobre a vida de André. Todo espírito de enfermidade nessa casa, saia daí, em nome de Jesus, sejam curados agora, em nome de Jesus Cristo. Honra, glória, força e poder. 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 aleluia, Senhor. Nós chamamos e reverenciamos a Tua presença neste lugar. E dizemos que só Tu és santo, só Tu és digno de receber toda adoração neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Você pode se assentar, irmãos. Aleluia, obrigado pessoal do louvor, pessoal do Ministério de Música. Aleluia, vocês são bênção demais. Aleluia. Hoje eu vou ministrar sobre poder da influência. Você pode dizer comigo, o poder da influência. Aleluia. Terça-feira nós tivemos uma reunião de liderança aqui na igreja e nós fomos agraciados com uma parte de um ensino que o Gui de Tânia trouxe para nós sobre esferas de atuação. Amém. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o poder da influência. E a importância que nós temos, querido, de entender um pouco mais a respeito da nossa esfera de atuação, da onde a gente está inserido. Amém? Eu não vou replicar aqui em nada o ensino que o Guilherme trouxe, que oportunamente ele vai trazer isso para a igreja também. Mas nesse momento eu queria trabalhar um pouquinho nesse tema, o poder da influência. E nós, querido, vemos nos dias de hoje uma palavrinha chamada influencers, que são aquelas pessoas que trabalham nas mídias e nos canais de youtuber, e tem lá o seu raio de influência. Às vezes a pessoa tem lá
1 milhão de inscritos, 18 milhões de inscritos, pessoas assim, que ditam normas, ditam regras, ditam conceitos, e vai a galera, a malta vai toda atrás. Por quê? Porque o fulano, o influencer, ditou uma nova regra. Às vezes de vestes, de comportamentos, às vezes de estilo, e as pessoas vão atrás, sim ou não? Quando o Justin Bieber estava em voga, estava na crista da onda, como se diz, ele estava de uma tal maneira influenciando jovens que você ia ao shopping centers e você achava que tinha dezenas de Justin Bieber andando pelo shopping. Por quê? Eles se vestiam iguais a Justin Bieber, usavam o cabelo igual ao Justin Bieber. Percebe, irmão? Isso é o poder que existe na influência de uma pessoa, de uma celebridade sobre outras. Agora, essa é a grande questão, minha e sua. O que nós temos feito com o poder que nós temos de influenciar pessoas? Como tem sido? Nós estamos no meio, vivemos no meio e influenciamos esse meio ou não? Lá no Brasil, tinha um ditado que falava assim: pinto que acompanha pato morre afogado. Pinto que acompanha pato morre afogado. Ou seja, se um pintinho vai acompanhar um pato, ele vai acabar por morrer afogado, porque o pato vai nadar e ele não vai saber nadar, vai morrer afogado. Mas eu queria mostrar um vídeo para você. Pode colocar aí para mim, Guilherme. O pinto andou com o pato, irmãos. E não morreu. Cresceu e virou uma galinha. Só que passou a andar igual os patos. Que jeito lá, em pezinho. Eu recebi esse vídeo hoje, achei interessante, porque calhava com a ministração. Pinto que acompanha pato nem sempre morre afogado, mas vive influenciado. E é sobre isso que eu queria que nós meditássemos nessa manhã. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 6, versículo 66. João 6, 66. Aleluia. Deus é bom. João 6, 66. Diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo. Olha o poder de influência de alguém, querido. 12 pessoas andando com ele, dia, noite, comendo, dormindo, e de repente, alguns outros lá começaram a se afastar de Jesus por medo e tal, e de repente, chega nesse momento que Jesus fala assim: e vocês? E aí Pedro revela a verdadeira influência que Jesus tinha a respeito da vida deles, sobre a vida deles. Ele diz: só tu tens as palavras de vida eterna. Olha que influência!
Olha que influência, olha que poder de influência, querido. É esse o ponto. Eu quero ver com vocês o seguinte: o que os meus familiares, o que os seus familiares dizem a seu respeito? Ei, eu não quero sair de perto de você, porque você tem palavras de vida. Você sempre tem uma palavra boa para conosco. O que os seus colegas de trabalho vão dizer a seu respeito? Uau, mas vem cá. Por que você fala assim, no meio de uma crise de pandemia tão grande? Você é tão alto astral, você é tão positivo, você tem uma mente tão aberta para as coisas, você está sempre crendo que vai tudo melhorar. É assim que as pessoas nos veem, queridos. Como as pessoas têm nos visto? Jesus, ele tinha palavras de vida eterna. É esse o comportamento que as pessoas esperam de mim e de você. O nosso sim seja sim, o nosso não seja não. Percebe? Eles têm que olhar para nós e ver, peraí, que você tem alguma coisa diferente. O que é que você tem diferente? E você entra e traz para eles aquilo que você tem de diferente. Que você também tem as palavras de vida eterna. Aleluia. Olha outro texto interessante. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que ele está falando, querido? Se você se assentar numa roda, se você se assentar num lugar onde há más conversações, querido, você já estará sendo influenciado por elas, ainda que você tenha bons costumes. Ainda que você seja uma pessoa boa. Já viu aquele colega de trabalho que só sabe murmurar? Reclama de tudo, o salário está ruim, o trabalho está muito. Já viu isso? Mas não quer sair daquela empresa. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, se está insatisfeito, querido, procura emprego em outro lugar e vai embora. Não fica murmurando. Não se permita ser influenciado por pessoas assim. Querido, você fica do lado de um murmurador, uma hora depois você começa a murmurar também, concordar com ele. Fuja dessas pessoas. Fuja desse tipo de comportamento, desse tipo de ambiente. Isso é nocivo para você. Se você não pegar e dizer para ele, fala, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, eu não penso igual a você. A hora que eu pensar igual a você, eu vou procurar um emprego em outro lugar. Não basta. Nunca mais ele vai ficar murmurando do seu lado. Percebe, querido? Nós não podemos nos permitir. É isso que o apóstolo Paulo fala. Más conversações corrompem bons costumes. Você tem bom costume. Você foi bem ensinado. Eu tenho certeza disso. Seu pai, sua mãe te deu uma boa educação. Você aprendeu ao longo da vida bons costumes. Mas chega no momento, querido, que você se depara com pessoas que não fazem como você. E se você parar para entrar na conversa dele, é pinto que acompanha pato, vai morrer afogado. Ou você morre afogado, ou vai virar uma galinha como aquela, que começa a andar igual o pato. Presta atenção, irmão. Quem está te influenciando? E se a galinha tivesse influenciado os patos? E se ela tivesse influenciado os patos e os patos estivessem andando como ela? Já pensou que coisa... Isso seria algo assim surreal. Aquilo ali já é algo incrível. Mas, se ela influencia aqueles patos e aqueles patos começam a andar igual as galinhas, aí o negócio eu ia falar, esse vídeo é montagem. Por quê? Porque a galinha ela pode até se empinar o corpo, mas o pato se curvar, aí ia ser algo diferente. Nós fomos chamados para influenciar o ambiente onde nós estamos inseridos. Eu quero mostrar para vocês 3 tipos de influência, à luz da palavra de Deus.
O primeiro deles está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 21. Abre comigo lá, por favor. 1 Reis 19, 21. Esse primeiro texto que eu vou trazer para a gente fala de boas influências. Fala comigo, boas influências. 1 Reis 19, 21. Você achou? Diz assim: voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e os deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Olha para mim aqui, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te contextualizar. Elias iria ser tomado. Deus o avisou previamente e fala para ele: unge a Eliseu, profeta, no teu lugar. E ele pega, vai até Eliseu, unge a Eliseu, e Eliseu passa a segui-lo. Amém? O que acontece daí por diante? Ele começa a conviver com Elias. A convivência com ele foi intensa, querido. A ponto de um momento que Elias ia ser tomado ao céu, ele fala assim para Eliseu: fica aqui porque eu vou. E ele diz: não sairei de perto de ti, até que me seja dada porção dobrada do teu espírito. Ele influenciou tal a vida de Eliseu, querido. Elias influenciou tal a vida de Eliseu, que Eliseu não queria nem sequer sair de perto dele, e queria aquilo que ele tinha. Eu quero o que você tem, e eu quero em dobro. Eu quero aquilo que você tem. Eu quero fazer aquilo que você faz. Eu quero andar com Deus como você anda. E quero andar o dobro. Aleluia. E chega o ponto que Elias sobe e cai a capa dele sobre Eliseu. E Eliseu pega a capa e vai, põe a capa, e agora ele é o profeta no lugar de Elias. Estudiosos falam que a Bíblia relata que ele fez o dobro de milagres que Elias tinha feito. Olha o poder de influência de uma pessoa quando ela influencia positivamente, querido. Você foi chamado para isso, querido, para ser influência positiva na vida das pessoas, para que elas possam ir mais longe, para que elas possam correr mais do que você mesmo. Nós não estamos aqui, querido, para poder nos evidenciar neste lugar. Nós estamos aqui para poder correr uma carreira de tal maneira que você possa ir mais longe do que eu. Amém. Esse é o Ministério Verbo da Vida, querido, essa igreja onde você está inserido. O nosso propósito é fazer com que o nosso corpo seja um trampolim para você poder ir mais longe. A minha alegria é ver esses meninos todos que tem aqui na igreja, podendo correr a carreira deles velozmente. Aleluia! Quando eu vejo uma pessoa como você que está aqui, sendo influenciada por aquilo que nós trazemos para vocês, e vocês começam a correr a carreira, meu coração se alegra, querido. Por quê? Porque eu vejo vocês indo muito mais além do que aqui. Amém. Oh, aleluia! Aleluia! Que coisa linda é isso, querido. Jesus, certa vez, quando a Bíblia relata que ele olhou para o fruto do seu, diga para mim, penoso trabalho. Ele viu o fruto do seu penoso trabalho. Qual era o fruto que ele via? Era eu e você prontos, irmãos. O penoso trabalho dele foi isso, ele padeceu para que eu e você pudéssemos ficar prontos.
A influência de Jesus Cristo foi tamanha que passou por séculos, passou por milênios, querido, e chegou até nós, e Ele nos viu prontos. Jesus olha para mim e para você, querido, não vê uma pessoa ainda desfalecendo. Ele não olha para você e vê uma pessoa ainda sem conhecimento. Ele não vê você ainda uma pessoa... Não, querido, Ele vê você pronto. Já estabelecido, vitorioso, porque Ele é vitorioso e nos fez mais do que vencedores com Ele. Aleluia! Jesus nos fez assim, queridos, para influenciar pessoas. Assim como Elias influenciou Eliseu, Deus nos chamou para que nós possamos influenciar pessoas, para que as pessoas possam ir mais longe, para que as pessoas possam alcançar aquilo que Deus escreveu a respeito delas. Querido, cada um de vocês, cada um de nós, temos um livro escrito pelo próprio Deus, com a história da nossa vida. A grande questão é se eu e você vamos andar naquilo que Ele escreveu a nosso respeito ou não. Para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Querido, Ele tem as palavras de vida eterna, para onde você quer andar agora? O lugar de se andar é com Deus. O lugar que pode mudar a sua vida é em Deus, querido. Não é uma igreja que vai mudar a sua vida. Quem vai mudar a sua vida não é a escola bíblica. A gente fala, e o Guilherme disse muito bem aqui, a escola bíblica mudou a minha vida e realmente é uma verdade. Mas se eu e você não praticarmos essa verdade, nada vai acontecer. Se você vier na igreja, domingo após domingo, ouvir as mensagens que são ditas aqui, mas não praticá-la, a sua vida vai continuar a mesma vida. O que muda as nossas vidas, querido, é a prática daquilo que nós aprendemos. Ferramentas são disponíveis para nós todos os dias nessa igreja. Ferramentas são disponíveis através da escola bíblica. Ferramentas são disponíveis através do Rema. Ferramentas são disponíveis através da escola ministerial. Pegue essas ferramentas e pratique a palavra, querido. E você verá a sua vida mudada. Aleluia. Uma vida transformada, irmãos. Aleluia, de tal modo, querido, que você nem se reconhece mais como o mesmo dia. Gente, como que eu mudei nesses anos? Oh, amado, deixa eu te dizer uma coisa. Ontem nós tivemos culto de casais aqui, encontro de casais. Eu tenho 27 anos de casado e bem casado, graças a Deus. É a mulher da minha vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Nem sempre o casamento foi feliz assim. Foi terrível os primeiros anos. Mas quando essa palavra chegou para nós, e nós começamos a nos expor a essa palavra e permitir que essa palavra mudasse as nossas vidas, e nós começamos a praticar essa palavra, nosso casamento mudou. Por quê? Porque a palavra tem poder de influenciar. Aleluia. Quando nós nos submetemos a essa palavra, a palavra muda as nossas vidas. Agora deixa eu mostrar para vocês um outro tipo de influência. Abra comigo lá em 1 Reis, você estava no capítulo 19, agora vai lá para o capítulo 12, por favor. Aleluia. Primeira Reis, capítulo 12, verso de número 9. Nós vimos boas influências. A influência de Elias sobre Eliseu foi uma boa influência. Agora você vai ver uma má influência. 1 Reis, capítulo 12, verso 9, diz assim: E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondemos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: Assim falarás a este povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo,
mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Contexto dessa história, querido. Roboão assume o poder. E o povo pediu, alivia o peso que o seu pai colocou sobre nós. E Roboão vai ter conselho com quem? Ele deixou os conselheiros do seu pai, os anciãos que aconselhavam a vida do seu pai. E ele pega e vai se aconselhar com quem? Com os jovens. Nada contra os jovens. Os jovens têm a força, mas às vezes falta-lhe sabedoria. E eles foram se aconselhar com os jovens, e os jovens disseram para ele, não alivie a carga do seu pai. Não alivie a carga do seu pai, pelo contrário, aumenta. O dedo mínimo do seu pai não chega aos pés dos lombos, da grossura daquilo que vocês vão experimentar daqui para frente. Peso será maior, mais severidade, mais crueldade. Pensa nisso, irmãos. Olha a influência negativa, olha a influência que essas pessoas tiveram sobre o rei. Um rei novo, inexperiente, e de repente precisava de conselheiros sábios para poder ajudar a gerir o reino, e vem conselheiros jovens, e aplacam ainda mais a severidade sobre o povo. O poder de uma má influência, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa, cuidado com as influências da sua vida, cuidado com aquele ambiente, com aqueles ambientes que você se expõe. Cuidado, irmãos, nem tudo que reluz é ouro, e não está na Bíblia. Presta atenção. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Parece que é ouro, mas não é ouro. Tinha um reclame lá, um comercial de televisão no Brasil, na década de 80, que o produto era um anticaspa, se não me engano, chamado Denorex. Denorex, e o slogan era Denorex. Parece, mas não é. Não se engane. Pensa bem, parece, mas não é. Pode até parecer bom, pode até parecer interessante você estar ali naquele lugar, mas cuidado, querido, essas coisas podem te levar para a cova, pode te levar a se tornar uma pessoa amarga. Cuidado com o ambiente, cuidado com as pessoas que te cercam, cuidado com essas influências, querido, que não vão produzir que você seja lançado para cima. Certa vez eu ouvi o seguinte, eu estava conversando com um conselheiro meu, e eu estava interessado, né, em querer saber mais a respeito das minas, né? Queria conhecer, saber qual que era a minha futura esposa, como que eu descubro se o namoro que eu estou tendo é um namoro que é bom. E ele disse uma coisa que nunca esqueci, presta atenção. Se o teu namoro te puxa para mais perto de Deus, isso é um namoro de Deus. Mas se esse namoro te puxa para se afastar de Deus, sai fora dele. Graças a Deus que eu encontrei Elisiane. Meu Deus do céu. Ela só me puxava para perto de Deus. Sempre foi assim. Sempre me puxando para perto de Deus. Deus é bom, irmão. Agora, se te afasta de Deus, se faz com que você se coloque coloque Deus em segundo lugar, em segundo plano, querido. Cuidado com essas pessoas, cuidado com essas influências.
Deus tem que ter prioridade na minha e na sua vida. Aleluia! Mudou o lugar do negócio aqui, rapaz. Quem mudou esse trem de lugar aqui? Fui eu que mudei, né, rapaz? Eu mudei o trem e eu esqueci. Eu pedi para colocar do lado de cá agora. Aí eu esqueci que eu tenho que fazer a subida do lado de cá. Deus é bom, amém, irmão? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 27. Eu vou mostrar para vocês agora um outro tipo de influência, que é a influência do ambiente em que você está inserido. Nós vimos uma boa influência, uma pessoa que influenciou positivamente uma outra. Nós vimos a influência de pessoas sobre uma outra pessoa, negativamente, e agora nós vamos ver a influência de uma pessoa no ambiente. Amém? Então vamos lá. Atos capítulo 27, versículo 20. Paulo está num navio e sendo levado para Roma. E aí o navio enfrenta uma grande tempestade, e o navio começa a ir de mal a pior, e as coisas começam a dar ruim, começa a não ir tão bem, e aí Paulo se encontra nesse momento. Esse é o ponto que nós vamos ler. Atos capítulo 27, 20 diz: e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda esperança de salvamento. Olha para mim aqui, irmãos. O ambiente era esse, tenebroso. Não havia sequer esperança de que ninguém ali pudesse se salvar. Olha para você ver uma situação como essa. Eu não sei quanto a você, querido, nós estamos inseridos num momento, no contexto da história da humanidade único. Pandemia global. Uau! Todos os países do mundo foram tocados de alguma coisa, de alguma forma, a respeito dessa doença chamada Covid-19. Todos os países do mundo. Algumas pessoas, querido, nesse contexto, pensam assim: não há esperança para nós. Quem poderá nos salvar? Em algumas pessoas, dissipa-se por completo a esperança de dias melhores. Não tem esperança. Pessoas que não têm expectativa nenhuma. Vamos vivendo. Se a vacina der certo, a gente melhora. Se não der certo, nós estamos tudo no buraco. Não, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos que nos vacinar. Vacine-se. É importante. Cuide daquilo que é importante. Obedeça aquilo que as direções da DGS. Faça tudo que está sendo mandado. Amém, irmãos? Mas coloque a sua confiança em Deus, irmãos. A sua confiança não pode estar na vacina. A sua confiança não pode estar na máscara. A sua confiança não pode estar no álcool em gel. A sua confiança não pode estar nessas coisas. Essas coisas são importantes e nós devemos fazer. Não estou mandando você deixar de fazer nada disso. Pelo contrário, faça, obedeça. Mas a nossa confiança tem que estar em Deus, porque é Ele que nos livra. A palavra de Deus diz: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. É Deus quem nos guarda, irmão. Isso mesmo. Aleluia. Versículo 21. A esperança de salvamento se foi. Versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda.
Mas, presta atenção no mas, de alguém que influencia o ambiente. Mas, já agora vos aconselho bom ânimo. Vos aconselho bom ânimo. Pelo amor de Deus, no meio da crise. Está tudo perdido, ninguém tem esperança de se salvar. Ele fala assim, ei, tem bom ânimo. Paulo, como é que você é louco assim, Paulo? Como é que eu posso ter bom ânimo? Você está vendo a tempestade, Paulo. Você está vendo o barco se afundar, Paulo. Você está vendo tudo se acabar, Paulo. Não há esperança para nós. Todos nós morreremos, Paulo. Você não percebe isso, Paulo? Tem bom ânimo. Ei, irmão, no meio da crise, seja você a ter uma palavra de esperança para as pessoas. No meio da crise, seja você a influenciar o ambiente onde você está. Mude o ambiente onde você está inserido, querido, com uma palavra boa, com uma palavra de esperança. Seja você o influenciador, não seja você a galinha a andar como pato. Mas faça os patos andar como a galinha. Seja você a influenciar, irmão. E ele continua, versículo 23, mas já agora, 22, ele fala, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós. Todo mundo dizendo que vai morrer, nós vamos morrer, o Covid bateu lá em casa, nós vamos morrer todo mundo. Tem de bom ânimo, irmão. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Se existe uma palavra negativa a respeito do Covid, existe uma palavra positiva, que é a palavra de Deus. Existe uma palavra que não muda, é a palavra do nosso Deus. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será para sempre. É Ele que nos guardou, é Ele que nos guarda, é Ele que vai continuar nos guardando. Continue crendo na palavra, irmão. Dê crédito à palavra. Oh, aleluia. Não concorde com as circunstâncias, não concorde com a crise, concorde com a Bíblia. Se tem alguém que você tem que concordar é com Deus, irmãos. Concorde com Deus, você e Deus é maioria. Ainda que tenham milhões de pessoas ao seu redor, você e Deus é maioria. Fique com Deus, fique com aquilo que Ele disse. Aleluia. Aprenda a rir no meio das circunstâncias difíceis. Todo mundo desesperado, todo mundo chorando. Nós vamos morrer. E Paulo vem com essa, tem de bom ânimo. Ninguém vai se perder. Ninguém vai se perder. A sua declaração, querido, muda o ambiente. A sua declaração muda a história. A sua declaração, queridos, a história deles era de morte mesmo. Eles iam morrer mesmo. Era essa a história. Aquele navio ia entrar para as estatísticas. Talvez hoje alguns arqueólogos estivessem aí procurando algum navio e encontrassem aquele navio lá, cheio de cadáveres, cheio de esqueletos lá dentro. Porque a história daquele navio era de morte. Iam morrer todos. Mas uma declaração de fé, uma declaração de quem cria no Deus vivo verdadeiro, influenciou o ambiente todo. Todos passaram, todos. Ei, ninguém vai morrer. Influencie, muda a história do ambiente. A sua empresa está em crise, vai fechar, muda a história do ambiente, começa a declarar vida sobre a empresa.
Começa a declarar sabedoria sobre o seu patrão. Começa a declarar sabedoria sobre a sua vida para administrar a sua empresa. Começa a mudar, querido, a sua confissão. Confesse e concorde com Deus. Pare de concordar com o diabo. Pare de concordar com a crise. Pare de concordar com aquelas pessoas que é má influência sobre você. Concorde com aquilo que a Bíblia diz. Aleluia. 23, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, ei, olha, eu sou de Deus, eu sei quem eu sirvo, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sirvo, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sirvo. Você pode dizer isso comigo? Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sirvo. Aleluia. Meus irmãos, quando nós sabemos quem nós somos e a quem nós servimos, querido, nada pode nos parar, não haverá Covid que vai nos deter, não haverá leões que vão nos parar, não haverá inferno que vai se levantar contra nós, que nos deterá. Oh, aleluia, porque eu sei quem eu sou e eu sei quem eu sirvo. E eu concordo com essa expressão, eu concordo com essa palavra. Aleluia, aleluia. Um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, 24, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu alguns desses homens que estão contigo no barco. Não, querido, está dizendo aqui que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Ei, irmãos, fale aquilo que você crê. Pare de falar incredulidade. Pare de concordar com as influências negativas. É o ambiente à sua volta. Comece a declarar vida sobre esse ambiente, querido. Paulo, aqueles homens todos iriam morrer, mas Deus disse, não morrerás, Paulo, mas eu vou te entregar todos nas tuas mãos. E assim se fez com ele, querido. Qual a diferença de Paulo para você? Nenhuma. Você é filho de Deus como Paulo era. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você como Paulo tinha. Aleluia. Se o Espírito de Deus falou com Paulo, o Espírito de Deus fala com você. Oh, aleluia. E se ele fala conosco, irmãos, não é para a gente falar, que legal, o Espírito falou comigo. Não, irmão, é para você dar crédito ao que ele está falando e replicar aquilo que ele fala. O Espírito fala, você fala. Amém. Aleluia. Deus disse, haja luz e houve luz. Amém. Aleluia. Seja você a falar, a replicar aquilo que o Espírito fala com você. Amém. Aleluia. Esse ambiente precisa ser mudado. O ambiente que você vive da sua casa, o ambiente do seu trabalho, o ambiente da sua escola, o ambiente precisa de mudança. E para haver mudança, precisa de pessoas influenciadoras. Você foi chamado para influenciar pessoas. Você não foi chamado para ser influenciado, querido. Não se permita que o ambiente que você esteja te influencie. Influencie pessoas. Esses dias perguntaram para o pastor André Valadão, pastor André Valadão, o que o senhor acha de crente ser ator de TV, de cinema, ser um ator? Ele falou assim, acho muito bom, para que é necessário
que as pessoas estejam ali para influenciar, porque nós abandonamos as artes, e as artes começaram a ditar como a nossa família tem que se portar. É importante, irmãos, que nós estejamos inseridos em todos os contextos da sociedade, influenciando, não sendo influenciados por ela. Percebe, irmãos, a importância disso? O poder de influenciar está em mim e está em você. O poder de influenciar está nas nossas palavras. O poder de influenciar está no nosso comportamento. O poder de influenciar está na minha e na sua atitude. Amém. Aleluia. E eu quero encerrar com esse texto que o Gui falou para nós na terça-feira. Eu queria ler para você. 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Abre comigo aí, por favor. 2 Coríntios, capítulo 10. Glória a Deus. Deus é bom, amém? 2 Coríntios, capítulo 10, verso 13. O apóstolo Paulo dizendo, ele fala assim: nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que estende até vós. Olha para mim aqui, esfera de ação, essa palavrinha ação, ela também significa atuação. Obrigado, mas não é essa que eu queria falar, não. Essa palavrinha também significa influência. Esfera de ação é a esfera de influência, irmãos. Eu e você, nós fomos chamados para uma esfera de influência que nós nunca poderemos atuar todos na mesma. Percebe? O Guilherme, agora o outro, ele disse aqui durante a parte dos avisos a respeito de influência. Ele falou aqui a respeito disso, que o médico, ele está lá no acesso que eu nunca vou ter esse acesso. Ele tem oportunidades que eu nunca vou ter. Assim como o advogado terá outro raio de influência que eu nunca terei. Percebe, irmão? Isso é o evangelho. O evangelho não é feito uma pessoa só. O evangelho é feito por Cristo. Todos nós juntos. Amém, irmãos? Para quê? Para que ninguém se glorie. Para que a glória seja dele. Amém, irmãos? Eu queria chamar o pessoal da música. Você podia ficar em pé, por favor? Nós não vamos demorar mais. Já a gente está acabando. Há uma influência, querido, que eu e você temos que estar dispostos a realizar. Para isso, Deus capacitou a cada um de nós com o seu poder. A Lise falou aqui sobre a graça real. A graça é a capacidade divina para nós exercermos tudo aquilo que naturalmente nós não poderíamos exercer. Mas pelo poder do Espírito nós podemos fazê-lo. Isso é graça, irmão. Graça para alcançar vidas. Graça para transformar vidas. Graça para influenciar pessoas, graça para influenciar ambientes, graça para não sermos influenciados, mas influenciadores. O mundo está cheio de influencers. O YouTube, quando você abre o YouTube, você vê diversos influencers. Eu sigo alguns deles. Mas o que essas pessoas estão me influenciando e o que eu estou permitindo que essas pessoas me influenciem?
quanto você é influenciado quando você vê um filme, o quanto você é influenciado quando você vê uma série, o quanto você é influenciado quando vem numa igreja. O quanto que você é influenciado por essas coisas, o ambiente onde você está. Aleluia. Obrigado, minha filha. O quanto você é influenciado e o quanto você influencia. Hoje Deus nos chama, querido. Deus nos chama para um novo tempo. Sabe, você está aqui hoje, você não veio por acaso aqui. Você está aqui porque Deus tem um plano e um propósito sobre a sua vida. Era necessário, querido, que você estivesse aqui. Assim como Paulo, era necessário que ele fosse até César. Era necessário que ele fosse até César. Você está aqui, querido, porque é necessário que você esteja aqui para influenciar as pessoas que estão na sua esfera de atuação. Querido, você não perecerá. Aqueles que você influencia não perecerão. Hoje é dia, irmão. Hoje é dia de nós darmos crédito à palavra de Deus. Hoje é dia de nós podermos falar com Deus. Olha, Deus, hoje eu abro mão de tudo aquilo que eu tenho por precioso, para poder ficar com aquilo que a palavra do Senhor diz. Permita-se, irmão, que a palavra de Deus seja o teu maior influencer. Ele mandou a sua palavra, e a sua palavra nos sarou daquilo que era mortal. Aleluia. Obrigado, meu filho. Aleluia. Ele nos chamou para influenciarmos pessoas. Não seja você influenciado no que diz respeito negativamente. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Às vezes você ouviu essa mensagem aqui e pode pensar assim: mas eu não sou influenciado. Talvez você ouça essa mensagem e fale assim: não, eu influencio as pessoas. Graças a Deus que você influencia. Mas o ponto, querido, não é ser influenciado e influenciar. O ponto é ser influência e ser influenciador e ser influenciado pela palavra de Deus. Isso é que muda, querido. Eu posso ser um influenciador de futebol, falar sobre as coisas de futebol, e não há nada de errado nisso, percebe? Mas o ponto é aquilo que muda a vida. Sabe, irmão, que muda a eternidade da pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa: uma pessoa do seu lado, uma pessoa que você conheça, ela precisa conhecer das verdades que você tem conhecido. Para quê? Para que a eternidade dela se diferencie. Amém. E deixa eu te dizer uma coisa: a eternidade, para ser mudada, só pode ser mudada hoje. A
A eternidade, quando você chegar na eternidade dita pelas pessoas, lá já era, meu querido. Aquilo que você fez aqui ecoará na eternidade. Amém. Dizia Maximus. Aquilo que nós fazemos hoje ecoa na eternidade. Amém. A decisão que eu tomo hoje muda a minha eternidade. Aleluia. Se você está aqui nessa manhã e nunca fez de Jesus Cristo Senhor e Salvador de sua vida, hoje é o dia. Pastor, como é que é isso? Como é que funciona isso? Eu vou na minha igreja desde criança. Sabe, querido? Se você pegar um carro e colocar ele na garagem, ele vai continuar sendo um carro o resto da vida dele. Por quê? Porque ele é um carro. E se você tirar o carro da garagem e for para a rua com ele, ele vai continuar sendo um carro. Não muda. Agora, se você pegar aquele mesmo carro e desmanchá-lo, e pegar outras coisas importantes, você pode até fazer dele um ultraleve para ele voar. Ó. Você sabia que os ultraleves geralmente são feitos com o motor do Fusca, da Volkswagen? Você hoje, ainda que você tenha uma boa igreja, que você vá numa igreja, que você frequentou desde criança lá, o que muda a sua história não é a igreja, o que muda a sua história é crer em Jesus. Pastor, mas eu creio, eu acredito que Ele veio, eu acredito que Ele veio nessa terra e morreu por mim, eu acredito nisso tudo. Pronto, mas alguma vez você disse isso com a sua boca? Eu, Márcio, reconheço que Jesus veio nessa terra, morreu por mim e ressuscitou, está vivo e voltará. Você já fez isso alguma vez? Se não fez, querido, você precisa fazer isso, porque a sua salvação, a sua eternidade depende disso. Amém. Como é que você me prova isso, pastor? O apóstolo Paulo, o apóstolo São Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, verso de número 8. Romanos 10, 8. Ele diz: porém o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que pregamos. Se é uma condicional aqui, irmãos, se você fizer o que ele está falando, vai acontecer algo. Se você não fizer, não vai acontecer. E ele diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você não fizer, você não será salvo. Por isso que a gente fala: pastor, mas eu creio. Então pronto, se você crê, basta você confessar. Você já fez a maior parte, querido. É acreditar. Se você acredita, você precisa dizer: eu quero te ajudar nessa manhã a dizer. Se você crê nisso que eu acabei de dizer, repita comigo assim, no seu lugar, onde você estiver. Fala assim: Senhor Deus, nesse dia, eu confesso com a minha boca e creio com o meu coração que Jesus veio nessa terra, morreu na cruz para perdoar os meus pecados, mas Ele ressuscitou e está vivo e voltará, e eu estarei para sempre com Ele na eternidade. Amém? Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez, que nunca tinha feito? Não? Glória a Deus. Se você já fez essa oração, bem-vindos.
Nós vamos passar a eternidade juntos. Se você não fez essa oração, eu digo para você, inclusive você que está acompanhando a gente pela internet, faça o quanto antes. A tua história de vida, a sua eternidade, depende de uma oração tão simples como essa. Pastor, mas não pode ser tão simples assim. Não é simples para mim e para você. Porque para Jesus custou o preço da própria vida dele. Então não foi simples assim. Simples é a nossa escolha. Simples é a nossa decisão. Simples é a nossa declaração. Para ele, custou um alto preço. O preço de morte de cruz. Amém? Glória a Deus.